Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. E eu venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo e Deus, ele é a serpente. A serpente no hebraico é o número 9, que significa sabedoria e conhecimento. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a serpente que Moisés levantou no deserto simbolizava Cristo sendo sacrificado na cruz. E quando você vai no Apocalipse 12, lembrando, a serpente é o número 9, a serpente é Cristo. Apocalipse 12, versículo 9, Jesus está falando de Satanás, olha o que ele diz, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Aqui Jesus está dizendo que Satanás agora ele é um dragão. Ele começa dizendo que ele é um dragão. Ele é um dragão e fala que ele é a antiga serpente. Então serpente significa sabedoria. Aqui Jesus está dizendo que antigamente ele era sábio. Por que ele era sábio? Porque antigamente ele obedecia os mandamentos de Deus. Quando ele deixou de obedecer, o Espírito Santo se retirou dele. Então ele não é mais sábio, porque toda sabedoria vem só de Deus. E lembrando, a serpente é o número 9. As serpentes são os 7 Espíritos de Deus que falam no Apocalipse, o corpo de Deus Pai que foi revelado para Moisés no monte e o corpo de Cristo. Você pega os 7 Espíritos, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo, dá 9, que é a serpente. Esse é Deus, a sabedoria. Então o número da serpente é o número 9. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus se apresenta no Egito. E o primeiro milagre que Deus faz no Egito, ele transforma o cajado de Arão em serpente. E a serpente que Deus criou engole todas as serpentes que Faraó criou. Então é no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. E quando a serpente que Deus criou engoliu toda a serpente de Faraó, ali está provando que a verdade verdadeira, a sabedoria verdadeira, engoliria todas as falsas sabedorias de Satanás. Quando você vai no livro de Isaías, capítulo 9, a serpente é Cristo e Deus. A epígrafe do texto aqui fala o príncipe da paz. Quando você vai no versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Esse é Jesus Cristo, esse é Deus, o número 9, a serpente. Quando você vai no livro de Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, que é Jesus, a serpente, versículo 9, aqui fala a vinda do Messias. Está escrito assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E foi exatamente assim que Cristo entrou em Jerusalém e foi sacrificado. Entendeu? Então Jesus, ele é o número 9, ele é a serpente. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, lá Jesus fala que Satanás agora ele é um dragão e que ele é a antiga serpente. Antigamente ele era sábio, hoje ele não é mais. Ele se tornou um dragão, um destruidor. Então, todo pastor, toda igreja que fala que Satanás é a serpente, na verdade ele está elogiando o diabo, entendeu? Porque Satanás não é serpente, Satanás é um dragão. Se ele fala sem saber, ele já está mentindo, porque está falando coisa que ele não sabe. E se ele está sabendo, é pior, está mentindo também. De qualquer jeito, ele está mentindo. Vigiar e orar, irmãos.